Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade à nossa matéria de urgência e emergência, né? Na aula passada, a gente conversou a respeito da parada cardiorrespiratória, abordamos alguns pontos importantes, né? Verificamos a respeito dos ritmos da parada cardiorrespiratória, as causas de uma parada cardiorrespiratória, os 5 T's e os 5 H's, né? E na aula de hoje, então, a gente vai dar sequência à parada cardiorrespiratória, falando a respeito da cadeia de sobrevivência no intra-hospitalar, ou seja, a urgência e emergência dentro do hospital, uma parada cardiorrespiratória lá dentro do hospital. O que que a gente, qual é a cadeia de sobrevivência então, pessoal? O que o protocolo da American Heart Association nos diz que a gente deve fazer quando identificar uma parada cardiorrespiratória dentro de um hospital. Então, pessoal, o primeiro passo, né, que a gente deve manter sempre no intra-hospitalar é a vigilância daquele paciente, né? Todo e qualquer paciente que esteja descompensado, né, com alteração hemodinâmica, ou seja, com alteração dos sinais vitais, a gente deve manter esse paciente sob monitoramento. Então, se, pessoal, a gente identificar uma parada cardiorrespiratória, imediatamente a gente deve chamar ajuda, né? Deve chamar pelos colegas para que a gente consiga abordar um protocolo, então, de reanimação cardiopulmonar. Imediatamente após a gente chamar a ajuda, a gente vai iniciar as compressões torácicas. Meu Deus, que luz! Deixa eu diminuir aqui. Então, a gente vai iniciar as compressões torácicas nesse paciente, né? E o quanto antes e mais importante, a gente vai monitorizar esse paciente, instalar o DEA, se a gente tiver disponível, o desfibrilador externo automático que a gente viu na aula passada, ou se tiver disponível um monitor cardíaco, a gente vai instalar nesse paciente, tá? Tudo isso a gente vai avaliar e vai verificar lá na prática, nos estágios de vocês. Eu vou ensinar vocês, se for comigo ou com outro professor indiferente, vai ser repassado e ensinado vocês a manusear o monitor cardíaco e os eletrodos. Então a gente instala os cinco eletrodos para monitorização cardíaca desse paciente, para que a gente consiga identificar o médico ou o enfermeiro apto a realizar uma desfibrilação, identifique qual o ritmo que esse paciente parou e, se for necessário, que se realize a desfibrilação mais precoce possível para que a gente tenha êxito na nossa parada cardiorrespiratória, tá? Lembrando que, pessoal, lá no intra-hospitalar, ou seja, dentro do hospital, uma parada cardiorrespiratória é muito melhor assistida do que no extra-hospitalar, porque geralmente há um maior número de profissionais envolvidos nesse protocolo, né? Então, como eu falei na aula anterior, enquanto eu que identifiquei que o paciente está em parada cardiorrespiratória, ou seja, ele está inconsciente, não tem pulso e não respira, enquanto eu já vou iniciando o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar através das compressões torácicas, o meu colega já vai chegar rapidamente com o carinho de emergência, já vai instalar o DEA se tiver disponível, ou então os eletrodos cardíacos. Quando o restante da equipe chegar, né, já vai ser feita a desfibrilação com a presença do médico ou do enfermeiro apto a fazer a desfibrilação, no caso. E já vai ser introduzido o protocolo de medicamentos, o médico provavelmente vai entubar esse paciente, né? Então, o que muda no intra-hospitalar é essa questão da agilidade e do número de profissionais, né? Então,
Quando a gente conseguir ter um profissional para fazer as compressões cardíacas, outro para ficar na ventilação, o outro profissional já vai puncionar um acesso venoso nesse paciente, de grosso calibre de preferência, ou muitas vezes, por se tratar do intra-hospitalar, esse paciente já vai estar com um acesso bom, um acesso pérvio, então já vai poder ser realizado as medicações, né? Como, por exemplo, a adrenalina, que é um vasodilatador, né? Que aumenta a luz do vaso, ou seja, a nossa compressão ela é mais eficaz porque o sangue ele circula com maior facilidade. Assim que o médico chegar, ele já vai fazer a intubação do paciente, né? Então a nossa ventilação vai ser muito mais eficaz porque o oxigênio vai ser introduzido diretamente lá nos brônquios do paciente, né? Então ele vai ter uma função melhorada dessa respiração desse paciente, diferente do que a gente fazer a ventilação aqui com a bolsa válvula máscara, ou mais conhecido como ambu. Na máscara aqui no paciente vai ter menos resistência, porque o tubo vai estar diretamente lá na traqueia desse paciente, né? Então tudo já é melhor assistido, digamos assim, além do que tem uma equipe multiprofissional ali para amparar esse paciente. Porém, as compressões mantém normalmente, tá? Como é feito no extra-hospitalar. 30 compressões para 2 ventilações no nosso paciente. Então, eu identifiquei que o paciente está em parada cardiorrespiratória. A partir daí, o que eu vou fazer? Identifiquei a parada, vou chamar ajuda, vou iniciar as compressões torácicas. Assim que o meu colega chegar, eu já vou fazer 30 compressões e ele vai fazer 2 ventilações, né? O médico chega, o enfermeiro chega, todo mundo vai chegando. O médico vai pedir para o protocolo de adrenalina, que geralmente é realizado uma ampola de adrenalina a cada 3 ou 5 minutos, ou a cada ciclo. Já vai intubar esse paciente também, né? Então, a gente mantém o mesmo protocolo de 30 compressões para 2 ventilações. A diferença é que o médico vai identificar o ritmo, né? E se tiver ali um monitor cardíaco, esse paciente, se estiver um paciente que já está descompensado há algumas horas, ele já vai estar com o monitor cardíaco, então imediatamente o médico já vai identificar o ritmo e realizar o choque nesse paciente, a desfibrilação, tá? Mas o protocolo, no geral, permanece o mesmo, tá? Muito importante numa parada cardiorrespiratória, que se identifique o ritmo que esse paciente parou, se é uma ESP ou uma sistolia, quer dizer que a gente não vai desfibrilar esse paciente, porque aí não existe ritmo chocável, né? Não existe por que a gente desfibrilar esse paciente, porque o coração dele não está tendo nenhum tipo de contração, diferente da fibrilação ventricular e da taquicardia ventricular sem pulso, que ambos são ritmos chocáveis, ou seja, os dois ritmos podem ser desfibrilados e as chances de esse paciente voltar de uma PCR é muito maior, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da desfibrilação e da cardioversão, tá? São duas coisas bastante importantes que vocês saibam, tá? A desfibrilação a gente vai fazer num paciente sem pulso, um paciente que está em parada cardiorrespiratória, a desfibrilação. A desfibrilação ela pode ser realizada com o DEA, que é aquele desfibrilador externo automático que a gente cola as pazinhas e ele mesmo vai se autoajustar, né? E o choque que vai ser realizado nesse paciente, ele é um choque não sincronizado de alta energia, ou seja, a finalidade desse choque é fazer com que o coração, aquela contração em forma de taquicardia ou fibrilação sejam cessadas.
E a partir daí, depois do choque, imediatamente a gente reinicia as compressões torácicas, tá? Já a cardioversão, a gente vai fazer com o paciente com pulso, ou seja, o paciente não está em parada cardiorrespiratória. O paciente tem pulso, porém ele está apresentando uma taquicardia ou uma fibrilação com pulso, tá? Esse paciente está apresentando uma arritmia cardíaca instável. E a cardioversão, ela é realizado um choque sincronizado a fim de normalizar o ritmo cardíaco. Ou seja, o paciente pode estar inclusive consciente e aí para realizar a cardioversão, o médico faz uma rápida sedação desse paciente para ele não sentir dor, obviamente, e aí ele questão de 2 minutos ele já acorda consciente, orientado, com o seu ritmo cardíaco normal, tá? A cardioversão, quem pode fazer é médico e enfermeiro habilitado. A desfibrilação, quem pode fazer? Com as pás do monitor, do desfibrilador, médico e enfermeiro habilitado. Mas com o DEA, desfibrilador externo automático, vocês técnicos auxiliares de enfermagem podem realizar, podem usar, e inclusive pessoas leigas, ou seja, as pessoas que não são da área da saúde também podem usar o DEA, tá? Aqui, mais uma vez, a gente falando sobre as causas da parada cardiorrespiratória, ou seja, causas reversíveis, ou seja, se o paciente fez uma parada cardiorrespiratória devido a uma dessas causas aqui, a gente precisa primeiro tratar a causa para conseguir reverter, né? Reverter essa parada que esse paciente fez, tá? Então, a desfibrilação é uma descarga elétrica realizada na parada cardiorrespiratória que tem o objetivo de reorganizar o ritmo cardíaco normal, ou seja, o sistema condutor das contrações cardíacas, tá? A desfibrilação, então, ela vai ofertar uma corrente elétrica onde ele vai fazer uma despolarização desse ritmo, dessa taquicardia ou dessa fibrilação que o coração está fazendo. E aí, imediatamente, a gente entra com a compressão cardíaca, com a compressão torácica, para que o marca-passo natural do coração consiga reassumir o comando da contração, tá? Lá os impulsos elétricos gerados lá no feixe de His, né? No nó atrioventricular, possa retomar então o estímulo da contração cardíaca. É isso que ocorre na desfibrilação, tá? Então é um processo de desfibrilação através de uma corrente elétrica não sincronizada diretamente no músculo cardíaco, tá? A desfibrilação, pessoal, é realizada apenas em casos de PCR, parada cardiorrespiratória, onde o paciente apresenta taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular. A cardioversão, ela é um procedimento que vai ser aplicado uma corrente elétrica também no músculo cardíaco, mas de maneira sincronizada, diferente da desfibrilação. Ou seja, esse paciente que vai receber a cardioversão, ele vai estar monitorado, tá? E o sistema de sincronismo vai estar
ligado, porque se ele não estiver ligado, a gente pode gerar uma parada cardiorrespiratória nesse paciente, tá? Porque essa descarga elétrica ela vai ter que ser liberada exatamente na onda R do complexo QRS, lá do traçado cardíaco, tá? Para que se consiga normalizar essa taquicardia ou essa fibrilação com pulso que o paciente está apresentando, essa arritmia cardíaca que esse paciente está apresentando, certo? Aqui, a desfibrilação, o enfermeiro ou técnico, enfim, que vão manusear o desfibrilador. É importante que vocês saibam que existem dois tipos de aparelho para desfibrilação: o monofásico e o bifásico. O monofásico vai ser aplicado 360 joules para desfibrilação e o bifásico vai ser aplicado 200 joules para a desfibrilação, tá? Aí aqui a gente fala um pouquinho do DEA, as situações que a gente pode ou não pode utilizar o DEA, tá? Crianças, em casos de criança, a gente não usa o DEA em crianças menores de 1 ano. Sempre que a vítima estiver em contato com a água, a gente deve secar rapidamente o peito dessa vítima antes de aplicar as pás, ou seja, os eletrodos lá do DEA que vão dar a descarga elétrica e, obviamente, retirar esse paciente da água. Se esse paciente faz uso de marca-passo, os eletrodos têm que ser aplicados a uma distância mais ou menos de 3 centímetros da borda de qualquer dispositivo implantado no tórax desse paciente. Se ele faz uso de medicamento transdérmico, aqueles medicamentos que grudam na pele, tem que ser removido esse adesivo, limpar e secar a pele antes de conectar o eletrodo, se for na região torácica, tá, pessoal? Porque se a gente aplicar o eletrodo em cima, ele não vai ter o efeito desejado. Também é importante que se o paciente for muito peludo no tórax, principalmente os homens têm a tendência de ter muito pelo no tórax, a gente tem que raspar um pouco desses pelos para que a gente consiga aderir corretamente aquele eletrodo do desfibrilador externo automático, do DEA, porque senão o choque não vai ser aplicado com a mesma efetividade. Claro que a gente tem que levar em consideração a situação, as circunstâncias em que a vítima se encontra, né? Então, se houver tempo hábil, a gente sempre vai raspar os pelos antes de colocar as pás. Essas são as pás ou os eletrodos de desfibrilação do desfibrilador externo automático, tá? Esse daqui é um DEA, este também é um DEA, e aqui nós também temos mais alguns modelos de desfibrilador externo automático. Este daqui é um monitor cardíaco com um desfibrilador. Este aparelho aqui, quem pode manusear para realizar a desfibrilação é apenas médicos e enfermeiros habilitados, ok? Porque a gente precisa programar a desfibrilação aqui. Então, técnicos não são aptos a realizar, ok? Como que funciona o DEA, pessoal, no caso da desfibrilação? O DEA, ele é muito fácil de ser utilizado porque ele identifica automaticamente o ritmo que esse paciente parou. A partir do momento que a gente cola os eletrodos são colados. Deixa eu pegar aqui a imagem para vocês verem. Percebam que está um eletrodo na região esquerda do tórax do paciente, logo abaixo da linha mamilar, e outro está
no lado direito do tórax, logo acima da linha mamilar, porque esse choque ele precisa atravessar a musculatura cardíaca, a grosso modo falando para vocês. Então, a partir do momento que a gente cola esses eletrodos de desfibrilação, o DEA vai identificar o ritmo que esse paciente parou, ele vai indicar o choque, se ele estiver em taquicardia ou fibrilação ventricular, ele vai falar, ele vai orientar a pessoa que está manuseando ele através de comandos de voz e ele vai seguir uma sequência do protocolo já estabelecida, com intensidade de carga, com protocolos em ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis, tá? Além do que, se a gente instalar os eletrodos adultos, ele já programa automaticamente os joules desse choque. E se nós instalar os eletrodos pediátricos, ele também já se programa para dar o choque, porque ele entende que os eletrodos pediátricos estão conectados. Tudo que é realizado fica memorizado na memória interna desse aparelho. Então, se acontecer da gente precisar depois, está tudo gravado. Quantos choques foi realizado, se foi indicado, se não foi indicado o choque, tá? E com um simples apertar de botão, como diz o outro, o choque já é efetivado de maneira rápida, tá? Então, como ele funciona? Os 4 passos para operar um DEA, né? A gente identificou uma parada cardiorrespiratória, o meu colega já está realizando as compressões torácicas e eu vou ligar o DEA. A partir daí, eu vou aplicar os eletrodos na parte superior do tórax e na parte inferior lateral do tórax esquerdo, no peito, então, no tórax dessa vítima, e vou aguardar que o DEA analise o ritmo em qual esse paciente parou. A partir daí, o DEA vai nos orientar por voz se o choque foi ou não indicado. Se esse choque for indicado, a gente vai apertar o botãozinho que aplica o choque no paciente, tá? Lembrando que sempre que o choque for para ser aplicado, a gente deve se afastar do paciente, porque senão a gente também leva esse choque e a gente entra também numa parada cardiorrespiratória, tá? Então, sempre o DEA vai orientar: choque indicado, afaste-se. Então, a gente vai se afastar e vai apertar para realizar o choque nesse paciente, tá? Então, sobre a desfibrilação, né? Sempre vai ser realizado se houver uma taquicardia, uma fibrilação. Depois vocês podem dar uma olhadinha nesse material de apoio aqui para vocês, tá? As pás do desfibrilador, então, elas vão ser colocadas na linha hemiclavicular média do lado do externo, né? E na linha inferior, próximo à linha axilar média, ou seja, logo abaixo da clavícula, nessa região aqui, e logo abaixo aqui da região mamilar, tá? A desfibrilação imediata é a primeira medida, mas ela só deve ser realizada se a PCR for presenciada pelo socorrista ou se ocorrer antes de 4 a 5 minutos até a chegada da equipe do APH, do atendimento pré-hospitalar. Então, a desfibrilação ela é realmente efetiva quando ela é feita imediatamente após a parada cardiorrespiratória ou até 5 minutos após a parada. Então, a gente consegue reverter com muito mais efetividade, tá? E aí, a cardioversão, então, que a gente falou anteriormente, tá? Nós temos a cardioversão elétrica e a cardioversão química. A elétrica é feita com
o uso do monitor cardíaco e do choque sincronizado, né? A cardioversão química é realizada com medicamentos, como por exemplo a amiodarona, que ela é um antiarrítmico, tá? A cardioversão, então, realizada por médicos e enfermeiros capacitados para fazerem a cardioversão, né? A finalidade da cardioversão é converter essa arritmia cardíaca grave num ritmo sinusal, ou seja, num ritmo normal através de um choque elétrico sincronizado no tórax desse paciente. Vocês, técnicos de enfermagem, vão preparar o paciente para esse procedimento e vão preparar também os materiais necessários para realizar a cardioversão, tá? Então, essa cardioversão vai ser sempre realizada quando o paciente estiver apresentando uma taquicardia ventricular grave com pulso, tá? O coração dele vai estar batendo de forma muito rápida, porém ele vai ter pulso, tá? A gente vai conseguir verificar uma frequência cardíaca, geralmente de 180, 160, 200, né? Então, nos casos de cardioversão programada, ou seja, o paciente adentrou de manhã na unidade, está com uma taquicardia ventricular, está sendo monitorizado, porém, não se consegue reverter com o uso de medicamentos. E aí o doutor falou, vamos fazer a cardioversão às 18 horas. Então, esse paciente precisa ficar em jejum por 6 horas. Se ele for diabético, ele não pode tomar os medicamentos orais para diabetes, tá? Porém, esse paciente não pode parar de tomar anticoagulantes, como a varfarina ou Marevan, tá? Então, os anticoagulantes que ele toma, porque já tem problemas vasculares, não devem ser suspensos, tá? E se o paciente usa marca-passo, o médico também deve ser informado, tá? A cardioversão, pessoal, então o paciente vai sempre ter que manter um acesso venoso, né? Bem pérvio, ou seja, um acesso venoso bom, de grosso calibre de preferência. Um catéter de oxigênio, ou seja, um oxigênio para conforto desse paciente. Vai precisar estar monitorizado, ou seja, os eletrodinhos lá do monitor cardíaco, para que o médico consiga acompanhar no monitor a frequência cardíaca desse paciente, precisam estar ligadinhos lá para que o doutor consiga enxergar, tá? As pás da desfibrilação, elas vão ser posicionadas, então, sobre o tórax desse paciente, né? Assim como na desfibrilação. E é sempre necessário, como a cardioversão, muitas vezes, ela pode não ser um procedimento emergencial. É importante que faça a depilação do tórax desse paciente, né? E aí, no momento em que o médico vai fazer a cardioversão, no acesso venoso desse paciente vai ser realizada uma sedação, geralmente uma sedação leve, para que ele retome os sentidos rapidamente, né? E aí, a partir daí, o médico regula quantos joules ele vai fazer nessa cardioversão, e com as pás devidamente ionizadas com o gel condutor, ele vai aplicar o choque no tórax desse paciente, tá? Esse choque, então, ele vai ser sincronizado a fim de reverter essa cardioversão. Geralmente, logo após realizar esse choque sincronizado, lá no monitor cardíaco, a gente já vai conseguir perceber que esse paciente que estava com uma taquicardia lá de 200 já vai começar a apresentar uma diminuição na frequência cardíaca, normalizando essa frequência, tá? Então, assim que o paciente vai acordando da sedação, ele vai recobrando os sentidos, tá?
Sempre após a cardioversão, o médico vai manter por via endovenosa, né? Geralmente ele vai dar um antiarrítmico, como a amiodarona, né? É um paciente que vai ficar por monitorização ainda algumas horas no hospital, ou se não vai permanecer internado, até estabilizar completamente. É um paciente que vai de alta, mas ele vai com antiarrítmico ainda muitas vezes, até alguns meses, até normalizar completamente essa taquicardia que ele apresentou, tá? O paciente que vai ficar em constante acompanhamento com o cardiologista nesse caso. A cardioversão química, que não é pelo choque elétrico, ela também pode ser realizada com os medicamentos, como por exemplo a adenosina, que é um antiarrítmico, né? É injetado EV puro, ou seja, direto, a fim de diminuir então essa taquicardia. O verapamil também é um medicamento utilizado, ele é um antiarrítmico bastante potente, né? Utilizado por via endovenosa. Geralmente é associado ao diltiazem e ao propanolol. O verapamil também é utilizado para hipertensão, tá? Pacientes que internam com uma hipertensão moderada, muitas vezes o médico faz o verapamil. O propranolol, ele é um antiarrítmico utilizado para hipertensão, que também é utilizado então para cardioversão aqui, associado com o verapamil, tá? Importante que vocês já vão gravando essas medicações, né, pessoal? Porque a gente acaba utilizando bastante no dia a dia, principalmente quem vai trabalhar no intra-hospitalar, né? Não só para casos de cardioversão, mas pacientes cardiopatas geralmente utilizam essas medicações, tá? A amiodarona, então, ele é um antiarrítmico de primeira escolha utilizado para realizar a cardioversão dos pacientes, tá? Geralmente o médico pede para fazer 300 miligramas EV em bolos. O que é EV em bolos? Aplica-se 300 miligramas puro desse medicamento, aspira numa seringa, administra na via endovenosa pura do paciente e aí em seguida administra 20 ml de água destilada logo depois de realizar o medicamento. Isso é em bolos, tá? E aí geralmente é repetido mais uma dose de 150 miligramas. 150 miligramas tem numa ampola, tá? Então a dose inicial é aplicado 300 miligramas endovenosa, ou seja, 2 ampolas pura, seguido de 20 ml de água destilada, que a gente chama quando a medicação é feita em bolos, tá? Aí logo vai monitorizar o paciente lá no monitor cardíaco, ele vai melhorando gradativamente essa aritmia. Se não melhorar com essas medicações, aí passa-se a fazer a cardioversão elétrica, tá? A lidocaína também é um medicamento bastante utilizado em pacientes cardiopatas e para realizar a cardioversão, ele é um antiarrítmico também, né? É utilizado também por via endovenosa, certo? Aqui alguns medicamentos, pessoal, que são utilizados na parada cardiorrespiratória, tá? Agora encerramos a cardioversão falando apenas da parada cardiorrespiratória. Qual o medicamento que a gente mais utiliza durante uma parada cardiorrespiratória? Que é protocolado, adrenalina, tá? A adrenalina é utilizada em todos os casos de parada cardiorrespiratória. Sempre que nós tivermos um acesso venoso nesse paciente, a gente pode utilizar a adrenalina 1 miligrama, né? Endovenoso, que pode ser repetida a cada 3 ou 5 minutos. Geralmente é o médico ou o enfermeiro que vai comandar. Se a instituição tiver estiver protocolado que o enfermeiro pode conduzir uma parada cardiorrespiratória
com o uso de adrenalina, o enfermeiro pode comandar, então, a cada quantos minutos vai ser realizado a adrenalina. Caso contrário, quem vai dizer é o médico, tá? 1 miligrama corresponde a uma ampola. A gente faz também puro em bolos, ou seja, coloca-se a adrenalina e logo depois infunde o bolos de água destilada. Ou algumas vezes pode ser diluída, né? Uma ampola em 10 ml de água destilada e administrado, mas geralmente é feito puro, tá? A atropina também é um medicamento que é utilizado geralmente pós-PCR, né? Depois da PCR, depois da parada cardiorrespiratória, quando a gente consegue reverter essa parada, mas o paciente permanece com uma arritmia fazendo bradicardia, ou seja, a frequência cardíaca do paciente fica muito abaixo de 60, não consegue manter um ritmo estável. Aí o médico recomenda o uso, inicia o uso de atropina para melhorar essa bradicardia desse paciente, tá? A lidocaína, que também é utilizado para cardioversão, né? Também é utilizada em casos de PCR, onde esse paciente apresenta fibrilação ou taquicardia ventricular sem pulso, né? Nos casos lá que o médico vai fazer uma desfibrilação ou que o DEA vai fazer a desfibrilação, o médico pode solicitar o uso da lidocaína para melhorar, então, essa taquicardia ou essa fibrilação sem pulso que o paciente apresenta. O que mais de medicamentos que são utilizados na parada cardiorrespiratória? A amiodarona. A amiodarona, assim como ela é utilizada para realizar a cardioversão química, ela também é utilizada na parada cardiorrespiratória porque ela é um antiarrítmico. Geralmente, quando o paciente volta da parada, ele apresenta uma descompensação no ritmo cardíaco, né? Uma hora ele faz taquicardia, outra hora ele faz bradicardia. Aí os médicos utilizam a amiodarona para tratar essa fibrilação, essa taquicardia, né? Essa taquiarritmia que o paciente apresenta. Geralmente vai utilizar daí em bomba de infusão, né? Diluído, por uso, não uso contínuo, mas vai usar um bom tempo ali durante o tratamento até ele restabelecer os parâmetros hemodinâmicos, né? O sulfato de magnésio também é utilizado em casos de arritmia cardíaca. O bicarbonato de sódio, bastante utilizado. Se o paciente apresentar uma acidose, lembram lá dos 5Hs, uma causa de parada cardiorrespiratória é a acidose. Então, quando esse paciente for diagnosticado com acidose durante uma parada cardiorrespiratória, é administrado bicarbonato de sódio para fazer um equilíbrio, reestabelecer o equilíbrio ácido básico do organismo desse paciente, tá? Aqui, pessoal, nós temos uma foto ilustrativa de como a equipe que está tocando uma parada cardiorrespiratória deve estar disposta, tá? Então, quem vai cuidar das vias aéreas do paciente, seja o médico na hora de intubar, ou seja, nós quando vamos ventilar esse paciente, seja com via aérea avançada ou através da máscara, bolsa, válvula, máscara, a gente vai sempre se posicionar na cabeceira desse paciente. Quem vai fazer as compressões cardíacas vai ficar sempre na lateral. Quem vai administrar a medicação vai ficar na outra lateral, juntamente com quem está realizando a desfibrilação, ou seja, o médico ou o enfermeiro que vai comandar a desfibrilação ou o DEA.
E quem está anotando, a gente fala observador ou anotador, quem está anotando quantas ampolas de adrenalina, amiodarona, quantos choques já foram efetuados no paciente, geralmente vai ficar mais próximo aos pés desse paciente, tá? E o líder, ou seja, geralmente vai ser o enfermeiro que vai comandar as compressões, as ventilações e tudo mais, vai ficar lá nos pés do paciente, porque ele precisa ter uma visão ampla de tudo o que está acontecendo, tá? Lembrando que a cada 2 minutos, quem está realizando as compressões deve trocar, porque senão faz uma fadiga muito grande e as compressões não são mais eficazes, tá? Então, cada 2 minutos, ou seja, a cada 5 ciclos, a gente para de comprimir rapidamente e troca quem está fazendo as compressões, certo? Vamos relembrar aqui bem rapidinho os protocolos de ressuscitação cardiopulmonar. Falando do protocolo de suporte básico de vida, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai identificar a parada, quando o paciente não respira, está inconsciente e não tem pulso. Imediatamente a gente vai iniciar as compressões torácicas, instalar o DEA e realizar ventilação por pressão positiva através do AMBU, do dispositivo bolsa, válvula, máscara. As compressões vão ser realizadas em uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, sendo que nessas compressões a gente precisa comprimir o tórax desse paciente de 5 a 6 centímetros para que a nossa compressão seja efetiva, fazendo um ciclo de 30 compressões por 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Isso a gente vai fazer durante 2 minutos, que é o equivalente a 5 ciclos, ou seja, fazer 5 vezes 30 compressões e 2 ventilações. A partir daí a gente troca quem está comprimindo, porque ele já está fadigado, e checa o pulso desse paciente para verificar se ele não retornou já da parada cardiorrespiratória. Se o DEA estiver instalado, o próprio DEA vai checar o pulso, mas isso a gente também pode fazer manualmente, tá? Se o choque for indicado, a gente vai indicar o choque, vai realizar o choque através da desfibrilação e imediatamente reiniciar o protocolo de compressão. Se o choque não for indicado, a gente vai iniciar imediatamente as compressões, tá? Esse é o protocolo do suporte básico de vida. Se a gente tiver o protocolo do suporte avançado de vida, quando o paciente possui uma via aérea definitiva, ou seja, quando o paciente está entubado, altera um pouquinho o protocolo. As compressões torácicas vão ser realizadas na mesma frequência de 100 a 120, afundando de 5 a 6 centímetros o tórax, porém, elas vão ser realizadas de forma contínua, ou seja, eu não preciso a cada 30 compressões parar para ventilar. Eu comprimo direto até fechar os 2 minutos. Eu vou comprimir direto e o profissional que estiver responsável por fazer a ventilação no paciente entubado vai realizar uma insuflação, ou seja, vai apertar uma vez o AMBU, o dispositivo bolsa, válvula, máscara, a cada 5 ou 6 segundos. Então, é uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos de forma contínua, bem como as compressões torácicas vão ser realizadas de forma contínua. A gente só vai parar
quando for identificado o ritmo chocável e precisa realizar o choque. Então, a gente para de comprimir e ventilar, realiza o choque e retorna as compressões torácicas imediatamente, tá? Mesma coisa, a cada 2 minutos tem que checar o pulso. Se o DEA estiver instalado, ele vai identificar automaticamente. E ainda, se estiver um acesso venoso, o médico presente, o enfermeiro presente, e ele solicitar que seja aplicado a adrenalina ou qualquer outra medicação, a gente vai aplicar na veia do paciente, sempre em bolos. Em caso de parada cardiorrespiratória, sempre em bolos, ou seja, medicação pura, depois água destilada em bolos atrás, tá? A adrenalina pode ser usada em qualquer situação de parada cardiorrespiratória, desde que esteja o médico presente, ok? Uma ampola a cada 3 ou 5 minutos pode ser utilizado conforme o protocolo. Certo, pessoal? Se tiverem dúvidas, me chamem, me perguntem, me questionem. Qualquer coisa, então, eu estou à disposição, certo? Deixei o questionáriozinho para vocês. Respondam e qualquer coisa me perguntem. Deixei uma frase bastante importante aqui para nós, tá? Mais nobre do que salvar vidas é a árdua tarefa de evitar que vidas precisem ser salvas. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar uma tragédia ou um acometimento de algum paciente, a gente deve fazer. Certo, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Qualquer coisa, estou à disposição.